Esse ano eu decidi que eu vou ser totalmente apaixonada por mim, custe o que custar, mesmo que seja à força, mas eu vou me amar até eu conseguir me amar de verdade e criar um relacionamento comigo mesma tão forte que eu tenha, assim, uma convicção tão forte sobre quem eu sou, que as coisas externas, elas não me abalem. Porque eu percebi que só eu me amando muito que eu vou conseguir realizar os meus sonhos, que eu vou conseguir realizar os meus desejos, que eu vou conseguir botar os meus projetos em prática. Porque enquanto eu me ver com insegurança, eu não vou conseguir fazer nada disso. Nem vou conseguir dar o meu melhor para as pessoas que eu amo, nem vou conseguir amar as pessoas que eu amo melhor. Então, nesse vídeo eu vou contar para vocês tudo que eu tô fazendo para sair de uma insegura para uma pessoa totalmente apaixonada por mim mesma. O meu processo de amor próprio se iniciou só na minha vida adulta. Durante toda a minha adolescência, eu sempre fui muito insegura com a minha própria aparência, com o meu corpo. E eu lembro como hoje, a primeira vez que eu percebi que nem todos os corpos eles são iguais, sabe? Que eu tive essa consciência foi quando a pessoa falou que eu era mal feita. E eu fiquei, como assim mal feita? Sabe? Aquilo me marcou tanto que até hoje eu lembro. E desde então eu comecei a ver o meu corpo com maus olhos, sem gostar daquilo que via no espelho. Cresci com essa insegurança, infelizmente, foi algo que veio da infância. Prejudicou muito minha adolescência, minha desenvoltura, a forma com que eu me olhava, com que eu me tratava, a forma que eu deixava as pessoas me tratarem, tudo isso por ser insegura. Então, assim, eu trouxe isso até o início da minha vida adulta. Com o passar do tempo, eu comecei a trabalhar isso, eu cheguei a fazer alguns meses de terapia também para me ajudar. E isso tem sido algo que eu tenho implementado aos poucos, aprendendo a me amar mais, a me olhar com olhos melhores. Mas esse ano eu decidi que eu preciso de coisas práticas para poder acelerar esse processo, para poder tornar isso algo mais palpável, tornar esse amor por mim mesma uma coisa mais real, uma coisa mais palpável. Então, como eu sou muito metódica, como eu gosto muito de listas, de escrever e afins, então eu criei um manual de mim mesma, para mim mesma, para que eu possa ler durante todo o ano e transformar essas minhas metas realmente em um plano a ser seguido. E não só escrever as metas em janeiro, quero me amar mais esse ano, fechar lá as metas e só no final do ano eu ver o que eu fiz e o que eu não fiz. Não, eu quero colocar esse ano cada meta em prática e criar um plano para cada meta. E como essa é a meta de me amar, é uma meta muito importante para mim, foi a primeira coisa que eu fiz, foi criar esse manual para mim mesma. E eu vou mostrar para vocês como eu fiz isso. Eu fiz esse manual aqui no Canva mesmo e coloquei aqui até escrito nele na frente um manual de instruções para uma vida dos sonhos. Escrevi vision board, mas não é bem um vision board, é um manual mesmo de instruções. E coloquei aqui embaixo apresentado de Júlia para Júlia. E aí eu coloquei aqui no índice meus valores, principais metas, personalidade, meu estilo. Então a primeira coisa que eu fiz foi definir quais são os meus valores. Sabe os valores das empresas? Que as empresas criam os valores delas e deixam em um quadro exposto assim para que todos os funcionários vejam e se lembrem quais são os valores da empresa? Eu fiz isso, só que fiz isso sobre mim. Então eu escrevi aqui, meus valores e coloquei aqui nos meus valores tanto as coisas que eu sou como as coisas que eu também quero ser. Porque isso daqui também se trata de como eu quero ser, de como eu quero me comportar daqui pra frente, de como eu vou agir quando eu estiver no ápice do meu amor próprio, e quando eu estiver no ápice da minha autoconfiança. Então, tudo que eu coloquei aqui tem o que eu sou e o que eu sou e quero manter, e as coisas que eu quero ser também. Então, eu coloquei tudo isso aqui. Eu vou ler um trecho aqui pra vocês. E, gente, eu não fiz aqui com o ChatGPT não, tá? Eu que escrevi mesmo. Eu sei que eu escrevi de um jeito um pouco poético, mas não foi o ChatGPT. Eu coloquei aqui que eu mantenho a verdade em minhas palavras, não sou fingida com atitudes ou sentimentos, sou sincera, transparente, vulnerável, prudente como a serpente e simples como a pomba. Eu valorizo o tempo que me foi dado e vivo os meus dias intensamente. Me amo em todas as circunstâncias. É o caminho para amar o meu próximo e viver com segurança. Honro o meu corpo e faço o necessário para estar bem e constantemente trago à memória o que a Bíblia diz sobre mim. Honro e valorizo os meus, minha família, meus amigos e todos que fazem parte da minha trajetória, me trazendo amor e apoio. Sempre enfatizo as qualidades e procuro promover o melhor em cada pessoa.
transmito minha personalidade com clareza, não tenho medo de tentar, tenho um estilo de vida criativo e autêntico e estou sempre em movimento, me descobrindo, me desenvolvendo e transmitindo o meu melhor. Então esse aqui é um pouco dessa página dos meus valores. Então eu sempre deixo esse manualzinho aqui em cima da minha mesa, perto do meu planner. E aí a gente tá no começo de fevereiro, desde que o ano começou, eu já li isso daqui várias vezes. Então eu sempre vou me lembrando, o meu cérebro vai entendendo isso. O que eu sou, quais são os meus valores, o meu comportamento. Então ter isso aqui palpável, não só no celular, tá sendo muito bom pra mim, tá sendo algo fundamental pra eu ter esse lembrete diariamente. Aí aqui também eu coloquei todas as minhas metas para 2026. Eu categorizei por metas espirituais, metas de corpo, metas profissionais e metas pessoais. Então, principalmente as metas pessoais, eu preciso estar sempre com isso em mãos, porque são metas menores, mas são metas que precisam ser feitas todos os dias para poderem se realizar. Por exemplo, eu quero sempre acordar mais cedo, não utilizar o celular na primeira hora do dia, visitar minha família semanalmente. Enfim, tem algumas coisas, alguns compromissos comigo mesma que eu posso esquecer se eu não estiver sempre com isso à mão. Por exemplo, ter um encontro comigo uma vez no mês, ter uma vez por semana. Então são metas que são pequenas tecnicamente, mas que elas têm importância para mim e que se isso não estiver perto de mim, que se isso não estiver visível, eu não vou conseguir lembrar no dia a dia. Outra coisa que eu fiz foi criar uma página só com adjetivos da minha personalidade. E aí eu repito para vocês, tanto o que eu sou e quero manter, como também o que eu quero ser. Então eu coloquei aqui disciplinada, responsável, verdadeira, generosa, comprometida, alegre, tranquila, corajosa, abençoada, bem-sucedida, dedicada, confiante, bonita, estilosa. Eu coloquei várias palavras e isso daqui se torna, né? Por isso que eu acho que foi por isso que eu botei Vision Board na frente, porque querendo ou não, eu acabo visualizando isso e a gente vai se acostumando, vai ensinando a nossa mente a nos ver com outros olhos, né? Eu aprendi isso na terapia, a substituir uma memória ruim por uma memória boa. Uma crença ruim que a gente tinha sobre nós mesmos, por exemplo, eu sou covarde, isso é uma crença ruim. E aí eu lendo isso aqui, que eu sou corajosa, eu estou substituindo essa crença ruim por uma crença boa. Também coloquei aqui um mini vision board. Esse mini vision board é só da minha aparência, como eu quero me vestir, como eu quero manter meu cabelo, como eu quero manter minhas unhas. Então isso daqui pra mim é muito bom, se torna um guia, assim, tanto na hora de eu comprar roupa, comprar acessórios, manter o meu cabelo. Isso já me traz uma ótima direção e um incentivo também para eu me arrumar no dia a dia, já que eu coloquei aqui que eu quero estar sempre arrumada, sempre apresentável. E aí o que eu fiz, gente? Eu peguei as minhas metas para esse ano, principalmente as minhas metas pessoais, e coloquei, por exemplo, se tinha uma meta lá, vou dar um exemplo, a meta era economizar ou juntar dinheiro esse ano. Então o que eu preciso fazer para conseguir essa meta? Eu preciso ser, então, uma pessoa que gasta menos, uma pessoa que gasta com sabedoria, que compra coisas que precisa, que tem consciência na hora de comprar, uma pessoa que não é impulsiva. Então eu fui pegando tudo que eu preciso ser para realizar essa meta e aí eu coloquei aqui em forma de adjetivos, em forma de frases lá na parte dos meus valores. E aí eu fui fazendo isso com cada meta minha, eu fui destrinchando assim o que eu preciso ser para realizar isso. E aí eu fui traçando de acordo com cada meta, porque às vezes a gente vê os nossos sonhos como se fosse algo separado de nós, mas os sonhos eles fazem parte de nós e eles dependem de nós para se realizar. Então ter esse pensamento me fez olhar para as minhas metas com outro tipo de sentimento, não aquele sentimento de que de alguma forma a vida vai se mover e vai realizar isso para mim. Eu passei a olhar com a consciência de que eu preciso mudar em mim primeiro para poder conseguir alcançar essas metas que eu coloquei aqui. Então, criar esse manualzinho daqui foi o primeiro e mais importante passo para mudar a forma com que eu me vejo e para eu conseguir me amar mais esse ano, para eu ser totalmente obcecada e apaixonada por mim. O segundo passo foi colocar tudo isso em prática. E agora, falando exclusivamente de aparência, eu sou uma pessoa que passa muito tempo em casa, eu trabalho 90% do meu tempo eu trabalho aqui de casa, nesse mesmo cantinho aqui que vocês estão vendo, e passo a maior parte do meu tempo sozinha. Tem vezes que o meu marido fica 15 horas fora, então eu passo muito tempo em casa. E isso muitas vezes me deixava desleixada com minha aparência. Eu só me arrumava perto do meu marido chegar, ou se eu fosse receber alguma visita, ou se eu fosse sair.
no restante do dia eu passava o dia de pijama, mas isso me deixava desmotivada e isso ia contra os meus objetivos esse ano. Porque se eu tenho o objetivo de criar mais conteúdo, de ser mais ativa nas redes sociais, de gravar minha rotina e de me amar mais, eu preciso estar satisfeita com o que eu vejo no espelho. E para conseguir gravar minha rotina com mais frequência, com mais facilidade, eu preciso estar sempre arrumada, apresentável, né? Eu não vou querer aparecer toda descabelada, toda feia, porque isso vai me deixar ainda mais insegura. Então eu preciso estar apresentável, mesmo que eu esteja sozinha em casa, para eu poder me olhar e me sentir mais motivada, mais confiante de poder correr atrás dos meus objetivos do dia. Então eu coloquei na minha rotina e priorizei um tempo para me cuidar. Eu confesso a vocês que eu ainda estou me adaptando. Eu acho que eu vou precisar de um certo tempo para conseguir fazer tudo o que eu quero. Mas assim, a prioridade mesmo para mim é manter o meu cabelo. No caso, meu cabelo é de progressiva. Então eu faço só a raiz do meu cabelo. Tenho uma frequência de fazer a minha progressiva. Não deixar minha raiz ficar alta, não deixar minha raiz crescer, porque eu já fico me sentindo feia, já fico me sentindo insegura. Então ter um cuidado em manter minhas unhas, se elas não estiverem feitas, que eu mantenha elas limpas, lixadas, sem esmalte velho. Manter minha sobrancelha feita. Eu já tenho mais ou menos um ano que eu tenho feito minha sobrancelha sozinha. E aí eu tô tomando mais cuidado pra estar sempre limpando, né, a sobrancelha. Eu tenho muito pelo na sobrancelha, então se eu deixar crescer logo aqui embaixo, cresce muito. E isso já vai me deixando com uma cara mais desleixada. E a outra coisa foi cuidar da minha pele. Esse ano eu quero focar em cuidar da minha pele. Eu fiz 26 anos em dezembro, então eu estou oficialmente mais perto dos 30 do que dos 20. Então eu coloquei como meta cuidar da minha pele, investir em bons produtos de skincare, produtos de anti-envelhecimento, para poder já cuidar da minha pele, pensando nos próximos anos, manter a minha pele na sua melhor aparência possível. Além de, as duas últimas coisas, mas não menos importantes para essa área, me alimentar saudável pelo menos de segunda a sexta e treinar todos os dias, nem que seja um pouco. Mas fazer isso pelo meu corpo, para manter o movimento, também para eu me sentir bem esteticamente, gente. Porque por mais que seja saudável, a estética também pesa. Eu quero olhar no espelho, eu quero me sentir bem comigo mesma. Ano passado eu estava 10 quilos acima do meu peso. Esse ano eu ainda estou um pouco acima do meu peso, segundo a minha nutricionista, mas eu já consegui diminuir 7 quilos. Quero conseguir chegar, eu estava péssima, assim, com a autoestima no chão, quando eu estava acima do peso. E eu não quero voltar para aquele lugar de onde eu saí. Quero me sentir cada dia melhor com o meu corpo. E quando a gente cuida do nosso corpo, a nossa autoestima ela vai mudando dia após dia, porque você sabe que você está investindo tempo, que você está se dedicando ali. Então, além da saúde, a estética também pesa e pesa muito para nossa autoestima. A única coisa que eu não faço em casa, minhas unhas eu faço em casa, sobrancelha eu faço em casa. Então, a única coisa além da selagem que eu não faço em casa, eu também treino em casa. Então, a única coisa além da selagem que eu não faço em casa é a depilação. Atualmente eu estou fazendo de cera, mas futuramente eu pretendo migrar para o laser, porque eu já fiz laser antes de casar. Mas eu tava com SOP e não sabia, e aí por conta da SOP, por conta dos hormônios altos, o laser ele não funcionou muito bem, mas agora que a minha SOP já está mais tratada, eu pretendo voltar pro laser em breve, para ver como é que eu vou me adaptar com ele. Então, gente, minha organização de autocuidado ficou assim: semanalmente manter o cabelo e unhas arrumadas, diariamente treinos e me alimentar bem, além da higiene geral, claro, estar sempre cheirosa e hidratada, e a cada 20 dias, depilação e sobrancelha, e a cada 2 meses o retoque da raiz do meu cabelo, o retoque da selagem. Então assim ficou a minha organização de autocuidado e de cuidados estéticos. Eu ainda estou sofrendo um pouco para conseguir fazer a minha unha toda semana. Às vezes tem semanas mais corridas que eu não consigo pintar necessariamente, mas mesmo assim eu tô tendo cuidado em mantê-las limpas, lixadas, quando eu não consigo pintar. E assim, eu já vejo uma diferença enorme em como eu me sinto comigo mesma no dia a dia, sabe? Eu me sinto mais disposta, eu olho no espelho e gosto do que eu vejo, sabe? É muito bom a gente ter essa sensação de a gente se olhar no espelho e gostar do que a gente vê. A gente não pode ser hipócrita de falar, eu faço por saúde, eu faço por isso, eu faço por aquilo, e tentar colocar um monte de desculpa para o que você está fazendo, para o povo não dizer que é só vaidade, é só balela. Não, gente, o fato de você se olhar no espelho e gostar do que se vê já é um grande motivo para vocês se cuidarem, para vocês investirem nisso. E por último, mas não menos importante, que eu considero aí também parte do nosso autocuidado, do nosso amor próprio, que pelo menos para mim funciona como algo que me lembra quem eu sou, é separar tempo para os meus hobbies, para experimentar novos hobbies,
para fazer hobbies que eu gosto, ter tempo para mim, ter um tempo individual para mim e um tempo para fazer algo que eu realmente goste, principalmente se for algo offline. Eu trabalho com a internet, eu trabalho no computador, eu tô sempre na frente de telas, então para mim, ter um hobby offline, algo que desperte minha criatividade, me lembra quem eu sou, o que eu gosto de fazer, faz com que eu aprecie mais minha companhia, me ache uma pessoa mais interessante. E nossa, eu amo, gente. Pra mim é um momento maravilhoso, eu fico com expectativa de ter tempo pra fazer os meus hobbies, pra praticar os meus hobbies. E eu amo experimentar os meus hobbies. Eu já postei aqui um vídeo no canal que eu tô aprendendo a costurar. Então, desde criança eu gosto de desenhar, de ler. Agora na fase adulta eu tô resgatando isso. Tô pintando mais, tô desenhando mais, tô lendo mais. Antes eu tava lendo só muitos livros de estudo, mas agora eu passei a ler mais livros, voltei a ler mais livros de fantasia, pra poder me distrair mesmo, pra poder me divertir mesmo, fazer algo totalmente sem obrigação, sem cobrança. Fazer só por gostar, no meu tempo, sem se cobrar pra ser boa naquele hobby. E isso é libertador e é maravilhoso. E isso ajuda 100% na minha autoestima. E acredito que vai ajudar 100% na autoestima de vocês também. Porque vocês passam a se conhecer, passam a saber do que vocês gostam, do que vocês não gostam. E isso é muito importante, gente, sabe? Você ter autenticidade e você saber em que você é autêntica. Você conhecer a sua personalidade 100%, isso é muito bom e isso a gente só descobre com o tempo sozinha, com nós mesmas. Então é algo que eu tenho amado e é isso que eu tenho feito para me amar mais esse ano. Daqui a uns 3, 4 meses eu volto para gravar atualizações para vocês de como está esse meu processo. Mas eu já posso dizer que eu tô me sentindo muito mais segura de mim. A gente tá no segundo mês do ano e já tá sendo transformador na minha vida. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenham agregado algo pra vida de vocês também. Um beijo!